pela minha sanidade mental, o que é que eu posso fazer aqui em casa? Eu vou flexibilizar tudo para esse momento específico que a gente está vivendo. Sim. Porque é o que dá para fazer, as crianças estão passando o dia inteiro em casa. Elisama, eu queria fazer 2 links diretos com os seus livros, né? Que você defende a educação não violenta, faz isso muito bem nas suas redes, nos dá, inclusive, formas da gente aplicar isso no dia a dia de maneira muito simples. Então, fazendo um link direto com o seu primeiro livro sobre educação não violenta, eu faço o link com o segundo e deixo essa pergunta para você. Por que gritamos? Cara, a gente grita que nós passamos do nosso limite de alguma forma. Nós desconsideramos algo que era importante pra gente em algum momento. E essa necessidade não cuidada, não atendida, ela sai em forma de grito. Porque nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos. Então, às vezes é só uma incapacidade de lidar com a minha própria irritação, com a minha própria raiva, com a minha própria frustração. E aí esse grito vem como um alerta que eu preciso parar, respirar, enxergar o que é que precisa ser olhado na nossa relação e seguir. Ainda falando sobre o seu segundo livro Por que Gritamos, logo no começo tem um exemplo maravilhoso de uma mãe que levanta a mão num dos seus encontros, palestras e fala: escuta, você tem marido, conta para pagar? Como é que a gente faz tudo isso, né? Como é que a gente educa dessa maneira não violenta no meio do caos? E aí eu chego no momento que a gente está vivendo, um momento muito cheio de caos, inseguranças, incertezas, medos, crises econômicas. E aí eu queria deixar a palavra um pouco com você, assim, como é que a gente acha essa forma de educar não violenta quando a gente está no momento em que a gente está se sentindo com raiva e, portanto, estamos mais violentos? Nós não aprendemos a cuidar dos nossos sentimentos. Nós não aprendemos a entender as nossas necessidades, a escutar as nossas necessidades. E aí chega num momento tão intenso como o que a gente está vivendo, em que estamos tão cheios de medo, a gente só fica hiperreativo. Né? O nosso automático é só reagir. E você não para pensar, peraí, hoje eu tô num dia ruim, hoje eu tô mal, eu preciso chorar um pouquinho. Esse olhar e falar, cara, o que eu sinto importa. Entender os nossos E eu limites tenho também, limites. né? Eu tenho limites. Nós aprendemos a respeitar o limite imposto por papai e mamãe. E a gente não aprendeu a enxergar que nós temos limites. E aí eu olhar o meu limite e respeitar. Quanto mais eu ultrapasso o meu limite, quanto mais eu ignoro o que eu sinto, quanto mais eu engulo o meu choro, mais irritada eu vou ficar quando meu filho chorar, quando me pedir qualquer coisa, com a voz dele. Eu lembro logo quando surgiu, quando começou a quarentena e começaram a chegar os exercícios de escola, e eu mandei uma mensagem para a professora do meu filho falando: olha, te adoro, obrigada pelo seu esforço de tentar manter a bola em cima, não deixar essa peteca cair. Honro muito seu esforço. E eu não vou fazer nenhum exercício com ele. Nós não vamos fazer nada. Desculpe, mas não vai dar. Tipo, te agradeço, te honro e não vou fazer nada. Nós estamos vivendo um momento muito único na nossa história. Acho que é uma hora da gente afrouxar alguns limites, né? Isso que você falou me lembrou outro dia falando com uma amiga minha e ela perguntou: "Ai, como é que tá, né? Como é que tá a criança e como é que estão as coisas?" Eu falei: tá, né, aquela coisa, a gente elabora a raiva diferente". Então, ela falou: "E eles ainda nem conseguem tomar um vinhozinho, né?" Eu achei isso tão engraçado. Porque é isso, né? A gente toma o nosso vinhozinho ainda no final de semana, né? Toma o nosso drink, relaxa. Ou seja, se a gente está afrouxando alguns limites que são nossos, por que não afrouxar esses limites dessas crianças, né? Eles também estão em casa com a gente, como você falou, como a sua amiga falou, e não estão falando nem tomar o vinhozinho. Nem tomando vinhozinho. Então, assim, eles estão vivendo essa pandemia com a gente. Às vezes a gente está tão atolado na nossa cabeça, nas nossas obrigações, que esquece que, cara, eles também estão com medo. Eles também estão com saudade da rua, eles também estão com saudade dos amigos, eles também estão com saudade de passear, de andar de bicicleta, de sair. Eles estão com saudade também, eles também estão vivendo tudo isso. Mesmo que eles não tenham esse entendimento, né? No meu caso, tem uma de 3 anos, não tem um entendimento correto do que acontece. Né? A gente tenta fazer uma explicação acessível, são os bichinhos que estão lá fora, a gente tem que esperar, porque aí quando a gente não fica, não sai, ele vai ficar cansado e vai embora. E eu falei sobre isso, assim, a diferença que fez quando em algum momento dessa quarentena
Eu e meu marido olhamos para nossa filha de 3 anos e conversamos com ela. Foi uma diferença incrível. E às vezes, quando a gente percebe ela muito estressada, a gente fala sobre isso. Filha, tá difícil, né? Pra gente também, eu também tenho raiva, eu também tô com saudade. É normal a gente se sentir assim, mas esse bichinho vai embora e a vida vai seguir. E é incrível como essa conversa faz diferença. Nós todos somos contadores de história, profissionais, né? A nossa mente, ela conta muita história o tempo inteiro. A criança ela não é diferente. A mente dela também conta histórias. E se a gente não preenche esse espaço de falar, filho, o que está acontecendo é isso, é assim que está funcionando, é assim, a mente dela vai contar para ela o que ela quiser. E para nós, pais, à medida que a gente faz isso, nos liberta também. Porque nós aprendemos a não sentir. Né? Então, a mentir, né, para as crianças, você está sempre mentindo que está tudo bem, né, enxugando as lágrimas e fingindo que está tudo sorrindo ou que está tudo tranquilo. E aí, quando eu minto para essa criança, ela cresce negando a própria tristeza também. E a nossa geração é toda assim, né? A gente nega nossos sentimentos. Você fica triste porque você está triste. E ver os nossos pais lidando com os sentimentos deles e desde muito novo legalizando, normatizando os nossos sentimentos, fica muito mais fácil. Quando você chorava porque você montava o brinquedinho caía, e o teu pai, a tua mãe, o adulto próximo, não tem motivo para chorar. Você quer um motivo de verdade para chorar? Não chore. Ou então, olha a moça ali olhando para você chorar. Nossa, isso é terrível, assim. O que a moça pensa é mais importante do que o que você sente, né? A gente vai ensinando, passando essas mensagens para a criança sem perceber. Sim. Fala um pouco sobre isso, Elisama, assim, a gente acabou entrando naturalmente no assunto, mas tem um vídeo seu que fala sobre essa questão do choro, né? Da nossa dificuldade de se conectar com esse choro, esse acolhimento. Porque nós somos uma sociedade do choro preso. Nós temos o choro reprimido desde muito novinhos. Então, enquanto você era bebê, você não diferenciava motivos para chorar. Por que é tão difícil a gente escutar crianças chorando? Assim, o bebezinho, né, a criança muito nova, o choro dela, ele desperta no adulto a intenção de salvar, né? Isso é natural, é biológico, tinha que ser assim. Só que a gente segue tendo terror, horror ao choro dos nossos filhos, ao choro da criança, porque esse choro faz lembrar, acessar lugares que a gente não acessa em nós. Então, quando o meu filho chora, ele me lembra das minhas dores, que eu não estou chorando, o choro dele me irrita. Ele me lembra das milhares de vezes que eu não chorei enquanto criança. E aí eu sinto, vem aquele pensamento, mesmo que a gente não seja claro, que não seja consciente de, se eu segurei o meu choro nessa época e não chorei, por que você vai chorar agora? A nossa infância, ela segue reverberando em cada coisa que a gente faz. E aí, quando você se vê disputando no grito com uma criança de 3, 5 anos, você fala, isso não faz o menor sentido, né? Racionalmente não faz o menor sentido. Isso me lembra um livro que eu li antes de né, aquela coisa, a gente engravida, a gente vai ler livros, né? Porque a teoria ela é sempre muito apaixonante, né? Apesar da prática ser outra coisa. Mas o livro dizia algo sobre que quando você tem um filho, né? Você também está aprendendo a ser pai. E que às vezes é muito honesto você chegar para o seu filho e falar, olha, eu nunca fiz isso antes, eu também estou aprendendo a ser seu pai, né? Desculpe pelo meu erro, por estar aprendendo a ser seu pai, né? E mesmo quando você tem 2, 3, 4 filhos, é sempre um novo aprendizado. É legal, assim, você trazer isso para a gente também não esquecer de sermos, né? Falando da honestidade, nesse tempo de quarentena, sermos honestos com as nossas falhas, né? Mas eu acho que até para ter essa conversa, pede algo de nós que a gente não aprendeu a ter, que é a autocompaixão. Né? Para eu chegar no ponto de chegar para falar, filho, eu errei porque eu tô aprendendo, eu tenho que acreditar que eu errei porque eu tô aprendendo. E pedir esse olhar compassivo dele, explicar que eu fiz o meu melhor, eu tenho que acreditar nisso. Sim. E a gente volta para essa coisa da relação minha comigo mesmo. Quando eu simplesmente me acolho em minha humanidade, isso transborda para minha relação com os meus filhos. E aí eles, além de aprenderem a me acolher também, me olharem humana, eles aprendem a se acolher também. Que momento bom que a gente está vivendo para a gente exercitar isso, né? Outro dia, numa consulta de terapia, eu vi algo que me marcou muito, assim, eu ouvi o seguinte, o que você quer que seus filhos lembrem, né? O que você quer que seus filhos lembrem dessa quarentena? Porque a gente tem a oportunidade, por mais difícil que esteja, porque a vida é difícil, né? Sempre são momentos difíceis que a gente passa, o que a gente quer que eles lembrem desse período?
período que a família se uniu, inventou um monte de coisa, virou um time e faziam limpeza e cozinhavam juntos, ou um momento, né, cheio de caos, de briga, de uma possível separação? E eu acho que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como a gente transforma essa quarentena com todas as dificuldades, esse tempo de isolamento, né, num tempo produtivo para a gente se olhar, para a gente se reaproximar dos nossos filhos. As crianças, elas têm um olhar muito mais compassivo que o nosso, em regra. Sabe, eles costumam se apegar para o que foi bom. Eles têm essa tendência. E aí é importante saber, assim, a gente vai errar. Não vai ter quarentena perfeita, não vai ter essa quarentena de televisão, essa quarentena de revista que a gente vai estar lá sempre fazendo, né, brinquedinho com graveto. Não vai rolar para a maioria de nós. E ok. A criança, ela se conecta muito com a nossa intenção, se a gente mostra essa intenção para ela. A minha intenção de estar junto. Então, o que eu tenho que pensar? Quanto do meu dia eu vou disponibilizar de verdade para os meus filhos? Né? Quanto do meu dia eu vou realmente dar para eles aqui, para a gente sentar e desenhar junto? Esses dias a gente sentou e foi todo mundo desenhar. Sou eu que tenho que abrir esse espaço de, ok, entre isso aqui e isso aqui, eu vou estar com meu filho. Porque é importante estar com ele. E é importante estar comigo também. Porque se eu não me cuido, eu não tenho espaço interno, né? Claro. E se não tem para mim, não vai poder ter para ninguém, né? Exatamente. Esse tempo, né, essa coisa de ter tempo de qualidade, conseguir diferenciar do tempo que você passa junto, o tempo que você está realmente ali exclusivamente com o seu filho, ele nos causa momentos muito interessantes. Porque a minha filha de 3 anos, ela pega meu telefone, ela esconde meu telefone, ela desune com meu telefone. Eu fui achar outro dia meu telefone 12 horas depois de descarregar, como forma de protesto. Você vai ficar dividindo o seu tempo com essa porcaria desse aparelho, eu vou esconder. É um sinal muito claro de que ela está sendo roubada. Sim. Por isso, né? Eles já são ladrões de agora, os nossos aparelhos. Sim. Ainda mais nesse momento com as crianças. Elisama, a gente tem falado muito sobre atitudes e pensamentos que não são mais aceitáveis nesse mundo que a gente está tentando reconstruir, né? E também sobre lugar de fala. Eu acho que eu tenho entendido cada vez mais que o meu lugar de fala é hoje um lugar de escuta, de aprendizado, de aprofundamento. Mas eu queria fazer um link com um vídeo seu e te perguntar. Eu sei que a resposta não é simples, mas eu gostaria muito de fazer essa pergunta, que é como a gente cria crianças antirracistas? Sendo antirracistas. Com esse exemplo, né? Porque, assim, a resposta que eu costumo dar é: olha a cor dos personagens dos brinquedos dos livros dos seus filhos, olha a cor dos personagens dos filmes que eles estão assistindo. Dos bonecos, né? Que tem dos bonecos que eles têm. E aí, começando com uma amiga, a Dé, do Criando Crianças Pretas, ela fez: pois é, amiga, e olhe quantos amigos você tem, porque senão a criança, os personagens negros ali, eles vão ficar completamente deslocados na realidade. Então, como é que vai ser? Quando eu discuto, quando eu chego no restaurante e só tem preto servindo, e eu falo: olha só, olha como é a desigualdade social, é a situação que nós vivemos no nosso país. Eu não estou vendo pessoas pretas aqui. Não é sobre o preto conseguir conquistar, é sobre o seu ponto de partida. É a luta para que eu saia, tenha condições de concorrer a algo como você. Sim, das mesmas condições na base, das mesmas condições de partida. A gente não está falando de onde a gente vai chegar. Porque se a gente está partindo de lugares diferentes, a chegada é óbvio que ela não vai ser igual. Nunca vai ser, claro, nunca vai ser igual. Né? Então, eu preciso sentar com os meus filhos e ver um filme e falar: nossa, como o Miguel fez. Mamãe, mas não tem preto nesse filme. E falar: pois é, filho, preto é muito talentoso como qualquer outra pessoa. Não é por falta de talento, é por falta de oportunidade. E introduzir esses questionamentos. Sim. E fazer com que os meus filhos enxerguem. Porque você precisa enxergar a cor. Se você é uma pessoa negra, querendo ou não querendo, você sabe que enxerga a cor. Porque ninguém te deixa esquecer sua cor. Claro. Em várias situações não vão te deixar esquecer sua cor. Que bom te ouvir, Elisama. Obrigada. Que bom. Acho que é isso, assim, a gente aos poucos vai exercitando esse lugar de fala, escuta, né? Aprofundamento, estudo, para que a gente tenha propriedade, né? Mesmo que eu não tenha propriedade, porque eu não sei sentir o que você sente, eu posso ter propriedade para falar de tanto ouvir. Isso é fundamental. Eu tenho mais uma pergunta para você que eu tenho feito com as pessoas que eu converso, que é: o que vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando esse mundo estiver reconstruído? Caramba, eu vou juntar os amigos. Tô com uma saudade de juntar amigos, de ver criança correndo pela casa e gritando, de abraçar as pessoas que... Nossa, fazer um almoço e chamar os amigos. Acho que é minha casa cheia de gente. Eu tô com muita saudade de ver gente junta, sabe?
Sou É abracenta demais, verdade. tô com a falta de abraço, que eu não sei nem dizer. Você precisa se abraçando mais vezes, né, para suprir esses É, abraços para sobre todos. esses abraços, eu preciso ver amigos e sentir isso. Querida, Enquanto obrigada. isso, eu que agradeço. Enquanto isso, dois livros muito legais que a gente vai colocar aqui: Educação Não Violenta e Por que Porque Gritamos. Gente, gritamos. não deixem de ler, porque é um momento também muito bom para a gente melhorar os pais que somos e as relações com os nossos filhos. Eu que te agradeço. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o seu curso, interesse pessoal mesmo, porque eu vi que as inscrições já fecharam.